Vamos saber, logicamente, a situação do Vasco, tá? O Vasco vencendo o Botafogo chega a 17 pontos. Ele já estaria classificado, Emerson? Ainda não. Por quê? O Fluminense vai enfrentar o Bangu, que é o último colocado. O Vasco e o Fluminense estão praticamente iguais. Tem o mesmo número de vitórias, tem o mesmo número de saldo de gols, 3 para cada um, só que o Vasco marcou mais gols. O Vasco fez 12, o Fluminense fez 10. Por isso que o Vasco hoje está na frente do Fluminense. Só que o Vasco tem um clássico pela frente, que é o Botafogo. O Fluminense vai ter um time já rebaixado, que é o Bangu. Em princípio, o Fluminense deve fazer um placar mais elástico que o Vasco. Em princípio, mas tudo pode acontecer. A tendência é que isso aconteça. O Fluminense, por exemplo, ganhe, sei lá, tô dando um exemplo aqui, 3-0 e o Vasco vence o Botafogo por 1-0. O Vasco ficaria abaixo do Fluminense se caso aconteça esse tipo de resultado. Só que o Madureira joga fora de casa contra o Nova Iguaçu. Se o Nova Iguaçu vencer, o Nova Iguaçu chega a 16 pontos. O Vasco vencendo fica na frente do Nova Iguaçu. O Madureira, se empatar, chega a 16 pontos, fica também atrás caso o Vasco vença o Botafogo. Então, assim, há muita coisa que pode acontecer, todos os times estão na briga por essas duas vagas, o próprio Sampaio Corrêa, que está ali tranquilo com 16 pontos, dependendo dos resultados, pode ainda se permanecer no G4, caso, por exemplo, o Fluminense não vença o Bangu, o que eu não acredito que não vai acontecer, mas tem possibilidades. Então, assim, tudo isso está aqui nesse bolo, mas a gente tem que focar primeiro no Vasco. Vencer o time do Botafogo, que vai ser um jogo difícil, por mais que o Botafogo possa vir com um time chamado reserva, mas eu acho que o Vasco vai ter muitas dificuldades, mesmo jogando em São Januário. O torcedor tem que fazer a sua parte, tem que ir a São Januário para lotar o estádio e fazer a sua parte e conseguir a vitória, que vai ser muito importante para o Vasco. Então o Vasco primeiro tem que fazer a sua parte, vencer o jogo. E aí, dependendo do jogo do Madureira com o Nova Iguaçu, o que eu acredito que possa acontecer qualquer resultado nesse confronto. O Nova Iguaçu joga em casa, já ainda tem chance de classificação, porque o Nova Iguaçu pode chegar a 16 pontos, o Nova Iguaçu chegaria a 16 pontos e com 5 vitórias se vencer a equipe do Madureira. E aí, por exemplo, ultrapassaria inclusive o próprio Sampaio Corrêa. Então, todo mundo tá na briga ali, então a gente tem que ficar ligado nesse jogo também, e claro, o jogo do Fluminense contra o Bangu, os 3 jogos no mesmo horário, 18 horas e 30 minutos. Vai ser emocionante essa última rodada do Campeonato Carioca para saber os 2 classificados para a próxima fase. Deixa eu ver aqui, o critério é gols pró e depois saldo de gols? Não, primeiro saldo de gols. Como o Vasco e o Fluminense estão empatados em saldo de gols, aí vai para o segundo critério. Na verdade, o primeiro critério é número de vitórias. O Vasco e o Fluminense têm o mesmo número de vitórias, 5 cada um. Primeiro critério, número de vitórias. Segundo critério, saldo de gols. Terceiro critério, número de gols marcados.